O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos concluindo, praticamente já estamos nos últimos dias do mês de setembro, o mês em que a Sagrada Escritura torna-se para todo o povo católico não um instrumento qualquer, mas aquele instrumento privilegiado para que nós possamos descobrir a grandeza do chamado que o Senhor fez a cada um de nós. E esse mês da Bíblia coincide aqui para nós com o período de preparação para a grande festa do Círio, que é um momento especial de evangelização, porque muitas pessoas acolhendo a peregrinação de Nossa Senhora em suas casas podem ouvir a palavra de Deus, que traz sempre algum ensinamento novo que a gente está precisando naquele momento para poder progredir na nossa vida espiritual. A palavra de Deus nessa quarta-feira, repetidas vezes, nos falou sobre a atenção que devemos ter com a falsidade e a mentira. A primeira leitura, o Salmo, nos falou muito sobre essas duas situações negativas, esses 2 defeitos graves que Deus abomina e que aqueles que se propõem a seguir nosso Senhor Jesus Cristo não podem de maneira alguma compactuar: a falsidade e a mentira. Por quê? Porque se tem uma coisa que destrói a vida do ser humano é a falsidade. Nós devemos estar sempre do lado da verdade, nós devemos procurar a verdade em cada momento. E se nós nos propomos a seguir Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, nós temos que tirar para longe todo tipo de falsidade e de mentira da vida da gente. Deve ser esse um esforço diário. Por quê? Porque o que nos leva a procurar Jesus é o desejo que nós temos de salvação. Nós desejamos a salvação. Quantas pessoas que já vieram bem cedo para participar daqui a pouco da adoração, por quê? Porque sentem essa sede de Deus. Participam da missa, daqui a pouco participam da adoração, porque estão necessitados de Deus. É a paz interior que nós buscamos. É esse desejo de poder sentir dentro de nós uma tranquilidade, uma paz que somente nosso Senhor Jesus Cristo pode dar.
Mas para isso é preciso renunciar à falsidade e renunciar à mentira. E como é que nós podemos alcançar isso? O refrão do Salmo hoje brilhantemente nos fala, nós repetimos aí cantando tantas vezes: vossa palavra é luz para os meus passos. Vossa palavra é luz para os meus passos. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nos direciona dia após dia. E nós estamos aí num período tão abençoado que nunca se ouviu falar tanto em leitura orante, em lécio divina, como nos nossos tempos. Quantas pessoas estão descobrindo o valor de ler a Bíblia como ela deve ser lida? Não de qualquer maneira, mas uma leitura orante. A Bíblia não é um romance. A Bíblia não é um livro escrito assim para poder trazer diversão às pessoas que estão procurando algo para passar o tempo. A Bíblia é para nós direcionamento. Por isso é que nós cantamos aí, repetimos tantas vezes: vossa palavra, Senhor, é luz para os meus passos. E de fato é assim. Nós proclamamos o Evangelho na Santa Missa, nós lemos o Evangelho durante o dia, mas a leitura ela deve ser feita de uma maneira diferente dos outros livros. Nós devemos lê-la num clima de oração. A leitura deve trazer para nós aqueles elementos que nós precisamos para confrontar o nosso modo de viver com aquilo que o Senhor ensina. E olha o Evangelho de hoje, que coisa bonita. Quando nós formos para a missão, não confiemos nas nossas forças. Confiemos na graça de Deus, porque quem nos manda para a missão é Deus. E aí o Senhor nos fala da necessidade de nos desapegarmos. Não leveis 2 túnicas, não leveis cajado, não leveis dinheiro. Ide confiando naquele que vos envia. É isso que o Senhor quer nos falar. Quantas vezes a gente, para poder fazer uma atividade evangelizadora, pensamos em tantas coisas e esquecemos do essencial, que é a preparação espiritual. Isso acontece às vezes até em festas de padroeiro. Quantas vezes numa comunidade paroquial nós nos preocupamos tanto com a ornamentação e com as barraquinhas e esquecemos da oração. E quando passa o festejo não fica nada, por quê? Porque nós não tivemos a preocupação de cuidar do essencial. Essa simplicidade que Deus nos chama a viver no Evangelho que nós acabamos de escutar é garantia de crescimento para nós. Nós precisamos crescer durante toda a nossa vida. Nenhum de nós consegue alcançar definitivamente a sua maturidade espiritual. A maturidade do cristão, ela deve ser nutrida durante todo o arco da sua existência. Enquanto nós vivermos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. Não podemos descuidar nunca. Não podemos puxar os remos para dentro da canoa e dizer: pronto, cheguei num lugar tranquilo, daqui eu não me movo mais. A vida espiritual não é assim. O segmento de nosso Senhor Jesus Cristo é dinâmico, e graças a Deus é dinâmico, porque senão caía numa monotonia e nós não conseguiríamos resistir. E é justamente esse desafio diário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós queremos enfrentar. E enfrentar como? Deixando-nos iluminar pela palavra. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos. Para quem meditou o Evangelho de hoje, para quem parou para refletir sobre esse Evangelho, nós conseguimos entender algo maravilhoso. E o que foi? Que nós não devemos confiar em nossas forças. Que nós devemos confiar na misericórdia de Deus e na sua providência.
Aprendamos, meus irmãos, isso é um desafio para todos nós, para mim, que sou padre, e para cada um de vocês que é cristão. Aprendamos a buscar na palavra de Deus a força que nós precisamos para enfrentar a dureza da vida, porque a vida não é fácil. E ainda se torna muito mais difícil quando a gente coloca a falsidade e a mentira dentro dela. Por quê? Porque a pessoa que cria uma realidade que não existe, que vive na falsidade, é um frustrado. A pessoa que faz da sua vida uma mentira é um frustrado. Procuremos colocar isso diante de nós com muita certeza, para que a gente possa tirar os frutos que nós precisamos para a nossa vida. Fujamos, meus irmãos e minhas irmãs, de tudo aquilo que é falso. O nosso Papa, ultimamente, tem falado tanto sobre a necessidade de sermos autênticos e evangelizarmos na simplicidade. Não precisa pensar em coisas grandiosas. Deus age nas coisas mais simples. Nós estamos acostumados a perceber isso. Quantas vezes nessas manifestações bonitas que nós realizamos, as festas, as celebrações de Pentecostes, Corpus Christi, as grandes celebrações, o Círio de Nazaré, são as coisas mais simples que nós conseguimos olhar, que deixam uma marca mais profunda da presença de Deus. Quantas vezes, eu digo a vocês, olhando o olhar de quem acompanha o Círio, eu me deparo com uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Um olhar que fala mais do que todas as palavras que a gente pudesse usar. E é justamente na simplicidade que Deus age. Portanto, procuremos ter essa consciência conosco. Cuidemos das nossas almas, cada um cuide da sua alma. O Papa Francisco constantemente fala sobre o perigo da tagarelice, de quem fala muito e age pouco, né? Nós temos que ter cuidado com essa situação da tagarelice. Se tagarela muito, se fala demais, até na igreja. Tem gente que não consegue ficar calado nem durante uma missa. E não só prejudica a si mesmo, mas até aos outros que vêm junto para participar. Quando nós atravessamos aquelas portas e entramos aqui, quando nós ligamos a nossa TV, colocamos lá na TV Nazaré para participarmos da missa, nós estamos abrindo a nossa alma para o mistério de Cristo. Cristo que quer derramar sobre nós suas bênçãos. Não percamos tempo com besteira. Não tem nada mais importante do que esse momento. É por isso que nós recomendamos tanto às pessoas que desliguem o celular antes de entrar na igreja. Por quê? Porque às vezes um telefonema que você poderia resolver depois te atrapalha de participar de uma missa que pode mudar a tua vida. Às vezes no momento, eu fico pensando aí nesses encontros que nós estamos fazendo nas casas, a peregrinação de Nossa Senhora, quantas pessoas que saem do momento de oração, está todo mundo reunido lá, todo mundo com o livrinho da peregrinação na mão, rezando o texto e tal, de repente o telefone toca, a pessoa puxa o telefone e sai, e vai tranquilamente atender, como se aquilo que ele está fazendo naquele momento é segundo plano. O primeiro plano é o telefonema. Isso é uma aberração dos tempos modernos, desses nossos tempos aqui. É uma aberração mesmo. O ser humano não podia fazer o traje maior a Deus. Não podia fazer o traje maior a Deus. Como é? Quer dizer que até no momento em que eu estou tentando encontrar Deus, eu mesmo uso dessas situações que poderiam estar desligada e tranquila, eu uso isso para poder me distrair de Deus. E está um fenômeno preocupante, todo mundo falando disso. Tem gente que não conversa mais, tem gente que não se relaciona mais com os outros, tem gente que não troca mais ideia, tem gente que não participa da missa. Por quê? Porque está sempre com o telefone ligado. É uma extensão do corpo dele.
quando descarrega é uma crise que dá até choro, né? Dá até choro. Meus irmãos e minhas irmãs, acordemos. Está na hora de acordar. Está na hora de valorizar aquilo que deve ser valorizado. Aproveitemos a graça de Deus que o Senhor continuamente derrama sobre nós. Não deixemos que certas coisas que estão por aí, que são acessórios, se tornem absoluto na vida da gente. Não podemos deixar. Eu fico impressionado com essa dependência que foi criada nos últimos tempos. Eu, porque agora não vou caminhar aqui, mas se eu caminhasse, eu vou encontrar quanta gente que não está prestando atenção numa palavra daquilo que eu estou falando, porque está muito ocupado com seus brinquedinhos na mão. E a palavra de Deus hoje nos convida a ter cuidado com a falsidade e com a mentira. E certas coisas na nossa vida se tornam falsidade e mentira, se a gente permitir. Procuremos olhar para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não percamos tempo. Procuremos aquele que dá conforto à nossa alma, aquele que preenche a nossa vida, aquele com o qual nós queremos vencer as dificuldades e as barreiras que nós encontramos no dia a dia. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos. Valorizemos a palavra do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.